Atenção a todos, eu preciso que hoje vocês foquem o olhar no que eu vou falar, tá bom? É o seguinte, pessoal, eu gostaria de saber se vocês já ouviram falar de Sharingan na vida real. Brincadeira, vamos deixar o Sharingan para o Naruto. Hoje a gente vai falar de uma doença que ela tem uma característica muito peculiar e que tem muito a ver com os olhos. Como que funciona essa doença? Ela é uma doença genética, né? Hereditária, autossômica recessiva. O que isso significa? Uma doença autossômica recessiva. Quer dizer que tem a ver com o alelo recessivo. Ou seja, mesmo se o pai e a mãe eles não apresentam, né, a doença, mas são portadores do gene recessivo, né? Se cada um deles tiver um gene recessivo, azão, azinho, pai, azão, azinho, mãe, nos filhos, né, a gente tem aí uma chance de 25%, né, ou de 1 a cada 4 para que possa expressar a doença, né? Como que funciona essa doença? Essa doença tem a ver com um íon, né, um mineral chamado cobre. O cobre ele é muito encontrado na alimentação. E por que gera esse problema com o cobre? E por que tem a ver com o olho? Mais especificamente na região da íris, né? A gente observa uma coisa chamada anel de Kaiser-Fleischmann. Esse anel de Kaiser, o que ele faz? Ele é um anel dourado. E isso gera um efeito muito lindo nos olhos da pessoa que é portadora dessa doença. Só que tem um problema. Esse anel dourado, ele não é saudável, tá? É devido a um acúmulo do mineral cobre nos olhos. Como que funciona? Essa doença genética, ela afeta mais especificamente dentro do cromossomo 13, o gene ATP7B. Esse gene ele é responsável, como ele sofre essa mutação, ele perde a maior parte da função dele, que tem a ver com a excreção do cobre, né? Então, o que acontece? O cobre começa a se acumular em alguns órgãos, principalmente no fígado. Então é muito comum, no caso clínico, né, no quadro clínico, você observar que esse paciente ele vai ter problemas hepáticos, né? E dependendo pode evoluir para cirrose e a morte. Então assim, é importante destacar também que dependendo, né, às vezes você tem um paciente que ele é etilista, né? E aí você tem um problema, o cara é etilista, então eu não vou associar com o acúmulo de cobre, né, gerando essa deficiência. Então você tem que realmente fazer diversos exames, desde o oftalmológico, exames de sangue, né, de urina de 24 horas também. Tem que observar lá se os níveis de cobre vão dar acima da faixa esperada, né, do limite. Geralmente vai dar bem acima do limite. E aí a gente consegue observar também nessa doença distúrbios neurológicos. Ou seja, essa pessoa também pode apresentar quadros de depressão, psicose, alucinações. Então tem uma associação de vários sintomas, tá? Que não são só hepáticos, são neurológicos. Por quê? Por que é neurológico também? Porque como esse excesso de cobre fica circulando na corrente sanguínea, ele vai acabar se depositando em diversos órgãos. E onde ele se depositar, ele vai gerar problemas. Então é uma doença que tem uma importância muito significativa. Porque mas é uma doença muito rara. A gente tem cerca de 15 mil casos no Brasil por ano. É muito pouco, é raro, sim. Mas é uma doença que pode acabar confundindo muitos médicos, né? E o que acontece? Às vezes a pessoa vai no médico, como ela é muito rara, ela não consegue detectar ou ser diagnosticada com a doença de Wilson.
E aí vão se passando vários anos. A pessoa sente uma fadiga ali, um cansaço e tal, uma dorzinha aqui, mas às vezes passa despercebido a questão do anel de Kaiser, ou às vezes ela não expressa ele aqui. Então fica mais difícil de diagnosticar, a não ser que ela faça um exame de sangue, né? E de urina também. Só que, digamos que vão se passando muitos anos, a pessoa não vai no médico e tal, e vai persistindo. Essa doença pode evoluir, e eu já vi casos de que a pessoa fica paralítica. Tem problemas que o excesso de cobre vai se acumular ali no córtex cerebelo, né? Vai afetar funções motoras, então ela vai acabar ali tendo problemas, né, para se locomover ou até problemas cognitivos. E são lesões que são irreversíveis. Então é muito perigosa essa doença. Porque assim, eu acredito que independente se a doença é rara, pense o seguinte, e se fosse você o portador dela? E se fosse o seu filho ou um parente próximo? Então a gente não pode ter esse pensamento assim, é uma doença rara, então ela não é importante, não precisa ser estudada, ou a gente encontrar melhores formas de diagnóstico ou tratamentos. Então a ideia é justamente trazer algo que é considerado raro, mas mostrar a sua relevância, porque se tratam de vidas. E quando se tratam de vidas, não interessa se é raro ou se é muito comum. Tem alguma vida em jogo, então isso precisa ser cada vez mais estudado para aprimorarem melhores técnicas de tratamento e diagnóstico.